Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que está bombando. Daqui a pouco a gente registra. Vamos colocar um trechinho da música que foi feita 3, 4 anos atrás, em relação à importância da preservação da Amazônia contra as queimadas. Coloca aí, Azaf, por gentileza. A maior floresta tropical do mundo pede socorro. Focos de fogo nos sufocam, fauna, flora e até a alma. Amazônia. E mais de 30 artistas se uniram por essa causa. Há artistas aqui com um enorme número de pessoas, se comunicam com muita gente, são importantes para espalhar essa mensagem e cooptar as pessoas para essa causa fundamental. A Amazônia, que nem desmatamento desmorona. É a combinação da poesia e da música, junto daqueles que realmente querem defender o meio ambiente, que são os povos da floresta, contra grupos que agem de acordo com uma sinistra combinação de ganância. Ok, tá aí o movimento dos artistas e que agora estão em silêncio. Por que isso acontece, Fábio? Eu tenho acompanhado na internet, vários artistas têm se manifestado, né? Obviamente não estão fazendo outra música, enfim, a questão está dada. Agora eu acho o seguinte: se o Lula não consegue dar resposta para essa questão das queimadas, os governadores, os municípios não dão conta de resolver esse problema nesse momento, por que a própria direita, né? Por que o próprio presidente Bolsonaro, Pablo Marçal, nossas lideranças, não puxam uma mobilização, uma manifestação, não entram em contato com esses artistas, não fazem essa pressão que a esquerda fez 2, 3 anos atrás, para conseguir reverter as coisas, para conseguir o empenho do governo federal? Eu acho assim, como a gente está numa democracia, a gente também tem que pensar que a nossa mobilização é importante. Da minha parte, como eu coloquei aqui, eu acho a situação muito triste do que está acontecendo nacionalmente, e se a direita organizar um ato aí contra as queimadas, em favor do meio ambiente, pode contar com a minha presença que eu vou estar lá. Interessante, hein? Interessante. Será que esses artistas têm medo de fechar as torneiras da Lei Rouanet? Pode ser isso também, ou não? Com certeza. Eu acredito que se qualquer artista desse que aparecer na mobilização da direita, no outro dia ele sai da lista da Lei Rouanet, viu, Rafael? Provavelmente boa parte deles não iriam. Parabenizo aqui essa posição do nosso professor Desprendimento, Fábio, né? Que independente de esquerda e direita, sim, ele defende a causa. E o entendimento da capacidade de engajamento para ele, Bolsonaro. Isso é uma verdade. Agora, o que adianta ele engajar se ele não tem os meios? Isso é um fato, ele pode até engajar. Mas quem tem a caneta hoje para assinar é o Lula. Mas não é só caneta, não, né? A sociedade pode fazer a sua parte. Claro. Todo cidadão pode fazer a sua parte. Rafael, e por que a direita não está fazendo a sua parte? Os produtores rurais hoje, Rafael, que são tradicionalmente do espectro da direita, eles deixam de usar boa parte das suas propriedades hoje para a preservação das nascentes, das APAs. Hoje, por lei, tem áreas que vão de 20% até 80%, dependendo da região do Brasil. Na Amazônia, por exemplo, 80% das propriedades precisam ser preservadas. Então, o que falta hoje, na verdade, é papel do IBAMA de fiscalização. Naturalmente que existem outros poderes que podem ajudar. Agora, o governo precisa empregar recursos, porque os recursos dos estados são limitados. Então, se o governo federal falar assim, olha, eu quero que os governadores da Amazônia, São Paulo, Pará, o próprio estado de Goiás, tripliquem, quadrupliquem o engajamento, basta ele fazer o aporte do recurso. Se ele não tem os meios, e aqui se o pessoal tiver, precisa o quê? De combustível, precisa de recursos, viatura, para que isso possa ser, né, melhor feito. Agora, Goiás, dentro dos estados do Brasil, tem feito um bom trabalho, viu, Rafael? A gente vê algumas queimadas, o governador Caiado ele fez uma proposta de mudança na lei, inclusive, para punir com mais rigor aqueles que queimam intencionalmente, criminosos, né, que estão queimando as matas aí. E o que a gente percebe também, outro fato curioso, viu, Rafael? É que em alguns estados nós temos denúncias de queimadas vinculadas ao PCC, que também são atos terroristas. Isso aí já não é nem um crime ambiental, são atos de terrorismo, né? Existe toda uma estratégia hoje de queimar, por exemplo, canaviais de produtores de açúcar, de cana-de-açúcar, de etanol, para que favoreçam certos, como o PCC, por exemplo, certos criminosos, né? Certas organizações criminosas. Então, o que nós precisamos, às vezes, é que o próprio governo federal faça o meio de campo lá com o Supremo, com os órgãos do próprio Ministério Público,
e que façam essas modificações, Ok, olha porque o só. alcance seria nacional. A rede social X informou ter enviado ao Supremo Tribunal Federal o nome da advogada Raquel de Oliveira Villanova para atuar como representante legal da empresa no país. O envio foi feito para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que deu um prazo de 24 horas para a empresa comprovar a reativação da representação no Brasil. O ministro pediu que a empresa enviasse documentos de registro na junta comercial e que comprovassem a nomeação da advogada para representar a empresa oficialmente. No mês passado, Moraes retirou o X do ar, após a empresa fechar seu escritório no Brasil. Condição obrigatória para qualquer firma funcionar no Brasil. E aí, Fábio Júnior, qual a sua opinião sobre esse imbróglio da rede social X? O senhor tem conta no X? Tenho. Atualmente? E aí, Moraes, ele está certo ou está errado nessa história toda? Olha, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele está certo. Não só ele, como a Suprema Corte inteira, né? Porque, como foi noticiado, eles tiveram uma reunião antes do Alexandre de Moraes tomar essa decisão, então era algo pacificado dentro do STF. E aí a gente vê, assim, eu acho que para todo mundo que realmente se considera patriota, o Elon Musk, ele estava tentando destruir a nossa soberania, né? Atacando nossas instituições, atacando nossos representantes e partindo, né, para ataques dos mais vis possíveis, liberando documentos confidenciais no Twitter, enfim, uma série de absurdos. Eu não sou contra a pessoa do Elon Musk, eu acho que ele oferece vários serviços, inclusive de ponta, a SpaceX é um exemplo, a Starlink, que inclusive eu utilizo, que meus pais moram em fazenda, né, moram na roça, no interior de Goiás, eles precisam dessa internet para se comunicar. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema pessoal, como às vezes alguns colocam, não gosta de bilionário, isso, aquilo, não tem nada a ver com isso. Mas o cidadão, ele não pode atacar as instituições e tentar insuflar o povo a se rebelar, a fazer outro 8 de janeiro, que no final era o que o Elon Musk estava fazendo, né? Então, assim como aquelas pessoas foram punidas, um estrangeiro que tenta fazer isso com relação ao Brasil, ele vai ter algum tipo de consequência e a consequência chegou. Eu fico muito feliz que ele esteja recuando, né? Que ele esteja arregando no linguajar mais comum, porque a rede social X, né, o Twitter, ele tem que voltar, na minha opinião, só que ele tem que voltar depois que ele cumprir as decisões judiciais, né? Eu, você e o Rafael, o doutor aqui, todo mundo cumpre as decisões judiciais quando é cabível, né? Então, o fato dele ser um bilionário estrangeiro não vai deixar ele imune a esse tipo de problema. Professor Marajá, qual a sua opinião? Moraes está certo, está errado, é censura, é cumprimento da lei? Qual a sua visão sobre esse assunto? Rafael, o melhor denominador comum das paixões é a Constituição, é a Carta Magna. Vamos lembrar que na história, tivemos inclusive na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, né? Tivemos várias revoluções onde o monarca, ao tentar passar sobre a lei que valia para todos, ele foi deposto. Então, no artigo 5º da Constituição, Rafael, lá no inciso 2º diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quando o Alexandre de Moraes ele começa a obrigar uma plataforma digital, seja ela o Elon Musk ou de qualquer outra representação, seja de direita ou de esquerda, ele erra, ele descumpre a lei. Se ele descumpre a lei, ele é criminoso. E como todo criminoso, passa a ser o quê? Passível de ser colocado num processo como réu. Veja, nós temos aqui algumas coisas mais graves ainda. No inciso 6º diz assim: inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício, né, dos cultos, porque há uma perseguição também contra personalidades religiosas, né? Vamos além disso, é importante lembrar, olha só, no inciso 4º, é livre na manifestação do pensamento, sendo vedado só o anonimato. Ele não está anônimo, ele está manifestando o pensamento. Vamos aqui ao inciso 9, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, veda-se a licença prévia. Então nós estamos falando da principal lei. A função de um ministro não é fazer lei, não é fazer algo diferente da Constituição. Isso aqui é básico, né? Se a gente for aqui, Rafael, no inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardo do sigilo de fonte, quando necessário exercício profissional. Agora mesmo, o Alexandre de Moraes, ele quer que a Polícia Federal investigue 20 milhões de usuários do X, inclusive informando quais são seus acessos. Tudo isso, nosso querido telespectador, ouvinte internauta, é contra a lei, é a Constituição que diz. Independente de qualquer coisa que eu fale, qualquer um de nós possamos falar,
nós temos que nos quedar à lei. Então, a lei cumprida une a nossa nação e nosso povo, independente de questões políticas, partidárias ou religiosas. Fora da lei, nós abrimos um grande abismo. Sabe por quê, Rafa? Daqui um pouco, pode acontecer de algum militar que está chateado com o que eles estão fazendo e falar o seguinte: nós vamos prender todos vocês porque vocês estão descumprindo a Constituição. E vão alegar o quê? Eles estão descumprindo a Constituição, eles estão abrindo uma brecha. Na medida que eles abrem essa brecha, todo mundo pode descumprir essa lei também. Será que eles vão estar prontos para isso? Mas os militares podem fazer isso? Se o próprio ministro do Supremo está fazendo algo diferente da lei, por que o ministro, um comandante de força, alguém, o próprio Rodrigo Pacheco, por exemplo, se ele resolver, ele pode acionar as Forças Armadas. O próprio presidente da Câmara, é facultado aí no artigo 42, Arthur Lira, acionar as Forças Armadas. Então, por que isso não pode vir a acontecer? Está todo mundo descumprindo a lei. Depois vamos dizer o seguinte: não, a gente só agiu de forma diversa para fazer cumprir a lei. Nós vamos fazer uma intervenção, tirar essas pessoas que estão desrespeitando a Constituição e vamos colocar o Brasil de volta nos trilhos e a gente devolve o poder para os civis novamente. Será que isso não pode vir a acontecer, Rafael? Tudo pode acontecer quando a gente descumpre a lei. Por isso que o próprio Ulisses Guimarães dizia: questionar, sim; descumpri-la, jamais. Ulisses Guimarães foi o primeiro-ministro que aprovou a Constituição de 88, lembrando que ele era do MDB. O impeachment da Dilma, na sua opinião, houve descumprimento da lei também? Não, porque foi fundamentado e foi aprovado. E ela teve direito de resposta. Diferente desses outros casos que nós estamos tendo, por exemplo, nós temos hoje deputado federal, né, que está lá, ele está protegendo o artigo 53, né, aquele lá do Rio de Janeiro, que é policial, me fala o nome, faltou o nome dele aqui agora, o Rafael, o deputado federal que está preso. Silveira, Daniel Silveira. Daniel Silveira, muito obrigado, Rafael. Está preso. Nós temos outros casos, por exemplo, o próprio presidente, né, do partido lá, que também é ex-deputado federal, preso, e vários outros casos. Muita gente do PT foi presa também, Delúbio Soares, Sim. o próprio presidente Lula, Claro, José claro. Dirceu. Sim, mas respeitando o devido processo. Nesses casos, sem devido processo. Então nós precisamos respeitar o devido processo. Voltando ao 8 de janeiro, o que nós precisamos? Respeitar a Constituição. No caso do Hexa, que nós precisamos? Respeitar a Constituição. Ok. Fábio, sua réplica. Olha, na minha opinião, o que o STF está fazendo está dentro da nossa previsão constitucional. Porque um juiz, né, seja ele qual for, quando ele recebe uma denúncia de um crime ou quando ele é provocado, mesmo não existindo lei sobre aquele tema, ele tem que, de alguma forma, dar uma resposta, né? Ele tem que resolver ali o que está sendo discutido. E o STF, ele serve justamente para resolver isso ali, para ele interpretar a Constituição, tentar entender a partir da Constituição o que seria o mais cabível, né, e executar a ação para tentar resolver aquele problema. Posteriormente, cabe à Câmara, né, ou ao próprio presidente, dependendo do que se trata por medida provisória, iniciar um trâmite para poder tornar aquilo algo legal, né, construir a legislação cabível para resolver aquele problema. O que eu me pergunto é, por que o nosso Congresso não propõe nada do tipo? Por que o nosso Congresso não se movimenta para tentar resolver essa questão? Porque, assim, podem tentar defender aqui que o Elon Musk está certo, que ele tem a liberdade dele, isso e aquilo, só que depois, quando acontece um 8 de janeiro, a pessoa não quer ser responsabilizada. Então, aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro quebrando tudo, querendo que o Exército intervisse, mandasse o Lula aqui para Goiânia para torturar o Lula, para tentar tirar alguma informação, várias conspirações que construíram, tudo aquilo, logicamente, ia ser punido. E pessoas como Elon Musk ficam incentivando isso, não só pessoas como ele, né? Mas vários políticos aqui do Estado ficam incentivando, ficam criando ódio entre as pessoas e depois dizem que são cristãos. Então, esse tipo de absurdo, ele tem que ser punido. O Elon Musk, ele não está acima do Brasil, ele não está em cima dos nossos interesses nacionais e ele tem que se submeter, logicamente. E aí, mais uma vez, não acho que é um problema ele ser bilionário, ele fazer isso, aquilo, uso inclusive dos serviços dele. Agora, ele desrespeitar o nosso Estado, né, acusar ministros, acusar nosso sistema democrático, tentar criar o caos na nossa sociedade, isso não pode ser tolerado. Inclusive, eu acredito que tudo que o STF está fazendo aqui vai se tornar referência, inclusive, para as discussões que estão tendo no Parlamento Europeu, porque lá eles já estão vendo como regular as mídias sociais e como conseguir impedir que pessoas, né, figuras como Elon Musk, façam lá o que fizeram aqui, né? Que é tentar colocar fogo no país, algo que realmente a gente não pode permitir. O Brasil sempre foi um país pacífico, a gente trabalha realmente para as pessoas
não entrarem em conflitos, não entrarem em guerras, subdivisões nacionais. A gente é um país grande, um país rico que tem que permanecer unido, então a gente tem que coibir esse tipo de prática que tenta botar fogo no país. Sua tréplica, 1 minuto para a gente passar para outro assunto. Rafael, vamos lembrar que o Elon Musk, através dos arquivos divulgados do Twitter, né, os Twitter Files, e recentemente agora também pelo Graham Greenhalgh, aquele jornalista americano, nós descobrimos que quando o Alexandre de Moraes conversava com sua equipe lá no TSE, diz o seguinte: use da sua criatividade para você nos dar algum fundamento, eu preciso calar essas pessoas. Isso não é argumento técnico, isso não é cumprir a Constituição, isso está muito longe. E Elon Musk faz isso porque, primeiro, ele teve que ser obrigado a retirar os sites, né, os acessos do Monark, do Orlando Santos, de outros brasileiros que simplesmente faziam críticas. Por que essas crises eram tão pesadas, essas crises eram tão graves assim? Questionar a questão da urna eletrônica é grave assim? Né? Ter uma dúvida sobre se aquilo é honesto ou não, isso faz parte da democracia, bom debate. Né? Aqui já fala, a Constituição ela veda a censura prévia. Então vamos voltar a cumprir a Constituição. Nós temos hoje uma iniciativa do deputado federal Gustavo Gayer, e nós já temos 36 senadores favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes. O Brasil está vivendo nesse momento um aprendizado, nós já aprendemos a fazer impeachment de presidente, já aprendemos a retirar mandatos de deputados e senadores, ainda falta aprender a fazer impeachment de ministro supremo. Para o Lula seria ótimo, porque ele vai tirar um cara do PMDB e vai colocar um outro representante dele. Mas, de alguma forma, Rafael, nós temos que tomar alguma atitude para cessar essas condutas indevidas e lembrar que até ministro supremo tem limitação perante a lei.